Jesus venceu. Ele venceu todos os poderes desta era e, crendo nele, fomos inseridos nessa vitória. No entanto, viver a vida diária é um desafio. Ainda estamos em um conflito. Lutamos do lado do vencedor, mas ainda lutamos. Enfrentamos um inimigo ardiloso que, embora saiba que já está derrotado, tem a intenção de levar o maior número possível de pessoas com a sua derrota. E a maior arma desse inimigo é a nossa ignorância quanto às realidades que Jesus conquistou em sua vitória para nós. Portanto, não viva como um derrotado. Em Cristo, você é vitorioso. Vamos andar no que Cristo conquistou para nós? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Abra ou ligue, né? Caso você esteja usando o seu celular, eu peço que você se lembre, por favor, de mantê-lo no modo avião, no vibracal, qualquer coisa assim, para não ter aquelas interrupções daquele pessoal que fica ligando para a gente para vender as coisas. Né? Efésios capítulo 6. Vou ler até o verso 13 primeiramente. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse texto faz parte de uma carta. Na verdade, a gente precisaria ler toda a carta para que pudesse ficar, de fato, bem claro aquilo que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente aqui, mas nós não temos tempo para fazer isso. Eu espero que você já tenha lido a carta aos Efésios. Se não leu, eu vou te dar essa tarefa, ok? Leia na sua casa, são apenas 6 versículos, mas eu queria fazer pelo menos uma conexão desse texto com o início da carta. Em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo escreve assim: E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja, o apóstolo Paulo, ele começa essa carta afirmando para a gente que Deus fez algo definitivo, através daquilo que ele realizou por intermédio de Cristo Jesus. Através da morte e da ressurreição de Jesus, ele diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Ou seja, Jesus, ele é o Senhor sobre tudo aquilo que existe, de direito. Mas o apóstolo Paulo também faz essa afirmação de que para esse seu governo, esse seu senhorio, pudesse ser percebido, pudesse ser visto agora, nesse momento que nós estamos vivendo, Deus deu a Jesus a igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma religião, a igreja não é uma ONG, uma organização. A igreja é o corpo, ok? O corpo de Jesus, o corpo místico de Jesus. Assim como Jesus teve um corpo físico, e ele ainda o tem, e com esse corpo físico ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, ele também tem um corpo espiritual, e esse corpo espiritual ele é formado por nós, ele é formado pela igreja. Ele é formado por homens e mulheres que existem ao longo da história, aqueles que já passaram, nós que estamos vivendo, e aqueles que ainda viverão até o retorno de Jesus e que creem nele como Senhor e Salvador, eles constituem esse corpo. E Deus diz que ele fez de Jesus o cabeça desse corpo, para que, através da igreja, a plenitude dele, ok, enchesse todas as coisas. No capítulo 3, no versículo 10 de Efésios, ele diz o seguinte: e isso
para que agora, ou seja, isso que eu acabei de falar em Efésios 1, 22, 23, é para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então Paulo está dizendo que aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus, hoje é manifesto e se torna conhecido por todos, incluindo os principados e potestades nas regiões celestiais, já eu vou tratar um pouco mais disso, através da igreja, através da vida da igreja. Isso fundamenta então aquilo que a gente vem falando e conversando ao longo dessa série, que Jesus ele conquistou uma vitória que não é meramente dele. Ele conquistou uma vitória que é nossa. E ele conquistou uma vitória para que a gente pudesse andar nessa vitória, para que nós pudéssemos andar naquilo que ele conquistou para nós. Não fomos nós que conquistamos, ele conquistou. Mas ele conquistou para nós, para que nós, como seu corpo, como sua igreja, andássemos nisso. Se você tentar imaginar na sua cabeça essa figura, você vai entender um pouco por que isso. Se Jesus ele é o cabeça e a igreja é o corpo, ele não pode andar para um lado e nós estarmos andando para o outro lado. Vai ser um negócio meio estranho, um negócio meio esquisito. Não é? Então, nós andamos na mesma direção que ele, nós andamos naquilo que ele conquistou. Jesus veio, de acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com a palavra de Deus de uma forma geral, para destruir as obras do diabo e para nos dar uma nova realidade de vida, para que então, através de nós, os propósitos eternos de Deus, os propósitos eternos do Pai, pudessem ser manifestados nesta presente era, de tal maneira que diz o apóstolo Paulo que esses principados e potestades olhassem, vissem isso, enxergassem isso e reconhecessem essa plenitude daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. É importante também a gente enfatizar que isso, de acordo com as Escrituras, não é um plano alternativo de Deus, ok? O plano de Deus veio de toda a eternidade, para nós, sempre foi que nós andássemos naquilo que Cristo conquistou para nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: pois somos feituras dele aqui é Jesus, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja, nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Então, o que nós somos criados para ser, não se revela naquilo que a nossa vida é, antes de um encontro com Jesus. O que nós somos criados para ser, se revela a partir do momento que nós temos um encontro, onde nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Deus nos criou para sermos em Cristo, sermos o que somos, em Cristo Jesus. E quando nós somos o que somos em Cristo Jesus, Ele diz então para nós que desde antes da fundação do mundo, Deus tem obras planejadas para que elas fossem manifestadas através da nossa vida. E isso não tem a ver, quando Paulo fala dessas coisas, ele não está falando, deixe-me pensar direito como eu coloco isso para não ficar confuso. Quando Paulo fala disso, ele não está falando apenas das atividades que a gente faz como igreja reunida. Essas boas obras têm a ver com a sua vida, ok? Tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com o seu casamento, tem a ver com a criação dos seus filhos, tem a ver com os seus relacionamentos, tem a ver com todo da sua vida. Porque o reino de Deus não é uma parte da nossa vida, o reino de Deus é o todo da nossa vida. Então, quando ele fala sobre essas boas obras, às vezes a gente lê isso e a gente pensa com uma mente religiosa, né? A gente pensa que ele está falando das coisas que a gente faz na atividade da igreja. Inclui isso também, obviamente, mas não é só isso, não se restringe a isso. Eu diria até que isso é uma parte muito pequena dessas boas obras. Porque se você parar para pensar, a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso tempo, não é vivido quando nós estamos reunidos. Não é verdade? É vivido quando nós estamos espalhados. Nós nos reunimos para recebermos, para bendizermos o Pai, mas
a maior parte daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós é quando a gente está espalhado, quando você está lá na sua casa, no seu trabalho, ok? Durante a semana, é aí. Então essas boas obras, elas envolvem toda essa realidade. Agora, uma coisa é nós sabermos que Cristo conquistou tudo isso por nós e para nós. Outra coisa é a gente participar daquilo que Ele conquistou, daquilo que Ele realizou. E a expectativa que a palavra de Deus nos dá é que a gente não apenas saiba sobre isso, mas que a gente participe disso. Porque Ele diz aqui no capítulo 2, versículo 10, em Cristo. Em Cristo, nós participamos disso, estando em Cristo. Jesus venceu. E nós, segundo a palavra de Deus, porque Ele venceu, somos mais do que vencedores. Ok? Por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Diz isso para a gente. Eu acho que eu já deveria ter passado isso. Sim, deveria. Ok. Está por aqui. Romanos 8,37 diz isso. Certa vez eu estava numa conferência e ouvi uma ilustração sobre esse negócio de Jesus, de nós sermos mais do que vencedores. E eu achei ela muito interessante. Eu acho que eu já compartilhei essa ilustração aqui, mas eu vou compartilhar de novo. O que significa você ser mais do que vencedor? Veja, Jesus venceu, Paulo diz, e nós somos mais do que vencedores. Então, a ilustração é a seguinte: tem um campeão mundial de boxe, ok? Dos pesos pesados, e ele é desafiado a competir pelo cinturão dele. Alguém o desafia, e ele vai para aquela batalha, e o prêmio é de $1 milhão para aquele que vencer a luta. Então, aquela luta começa, são 10 rounds, e os dois são muito bons pugilistas, e eles lutam os 10 rounds, e aquele que detinha o cinturão ganha, ele mantém o cinturão. E aí ele ganha $1 milhão para aquela luta. Veja, ele foi o vencedor. Ele é o cara que está no ringue, que levanta o braço dele. Ele foi o vencedor. Só que ele está todo destruído, porque foram 10 rounds de luta. Okay? Ele está com o olho inchado, né? Ele está com, talvez, a boca sangrando, ele está todo dolorido. E aí ele vai para o vestiário, feliz, ele se troca, e ele chega em casa. E a mulher dele estava assistindo a luta em casa, pela televisão. E ele chega em casa, então, e quando ele abre a porta, e ele diz para ela: meu amor, você viu a luta? Ela falou: eu vi. Você viu que eu venci? Ela falou: eu vi. Sou o campeão. Ele diz: sou o vencedor. Ela diz: é verdade, cadê o cheque? E ele entrega o cheque para ela. Qual o ponto? Ele é o vencedor. Ela é mais do que vencedora. Entenderam? Veja, essa ilustração tem tudo a ver. Por quê? Porque as Escrituras nos dizem que Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Quem lutou foi o noivo. Quem foi para a cruz foi o noivo. Quem apanhou foi o noivo. Quem recebeu os cravos nas mãos foi o noivo. Quem recebeu uma coroa de espinho foi o noivo. Quem teve o lado traspassado foi o noivo. Quem verteu até a última gota do seu sangue foi o noivo. Ele fez tudo isso. Quem desceu ao inferno foi o noivo. Quem foi para o túmulo foi o noivo. Nós somos a noiva. Nós não fizemos nada disso, mas nós recebemos a vitória dele. Então ele é o vencedor e nós somos mais do que vencedores. Amém. Vamos embora. A mensagem acabou. Concorda comigo? A mensagem acabou. Você tem alguma coisa melhor e mais fantástica do que isso? No entanto, voltamos para Efésios capítulo 6. Apesar disso, Paulo diz no versículo 10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Parece confuso?
Não parece? Porque eu acabei de descrever aqui uma situação onde as Escrituras garantem para nós que Jesus fez tudo o que precisava fazer, e que ele venceu, e que nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo afirma isso, ok? Ele que afirma isso, Romanos capítulo 8, versículo 37, mas agora ele está dizendo para a gente em Efésios capítulo 6 que nós precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus, porque nós estamos envolvidos numa luta, nós estamos envolvidos numa batalha. Então como é que é isso? Nós vencemos ou não vencemos? Nós somos mais que vencedores ou não somos? Nós estamos ou não estamos? Bom, o ponto é, Jesus venceu, mas a luta não acabou. Ok? Oscar Cullmann é um teólogo, ele escreve um livro chamado Cristo e o Tempo. E na introdução desse livro, ele dá uma ilustração para explicar para a gente o que é que nós estamos vivendo agora como igreja. Isso que Paulo fala, que através da igreja, todos os principados e potestades vão reconhecer, ok, aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Oscar Cullmann, ele usa o exemplo do final da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, a invasão da praia de Normandia. Ele diz quando as forças aliadas eles invadem a praia da Normandia. Essa cena é uma cena tão emblemática na Segunda Guerra Mundial que muitos filmes mostram. É aquela cena que vai chegando aqueles barcos e eles vão descendo na água, e enquanto eles vão descendo, as forças aliadas, muitos vão morrendo na praia, não é? Mas essa ação foi chamada de Dia D. E quando as forças aliadas conseguiram dominar as praias da Normandia, eles tinham uma porta de entrada, de acesso, que daria a eles condições de vencer a guerra. Então, as forças aliadas sabiam que aquele dia era o dia que definiria a batalha. Se eles conseguissem vencer naquela ação estratégica deles, eles tinham a garantia de que a guerra estava ganha. E foi isso que aconteceu. A história chama esse dia de Dia D. No entanto, isso aconteceu, eu sempre confundo se primeiro é maio e depois é junho e maio, mas vamos deixar assim, ok? Mas isso aconteceu, depois você pesquisa no Google, vai ver direito, 5 de maio, por exemplo. Eu lembro que é um ano de diferença, um é maio e junho, ou ao contrário. Eles invadiram nesse dia D. Depois da invasão, isso foi em maio ou junho de 1944. A guerra ainda permaneceu até maio ou junho de 1945. Um ano. Quando, já me deram aí os universitários? Os universitários, primeiro foi junho? 5? 6 de junho. 6 de junho, então, é o dia D, eles entraram, e aí, qual é o dia V? O último dia, o dia que foi decretado o fim da guerra. Foi chamado de dia V, o dia da vitória. Setembro, ok, então era mais para frente, estava errado. Ok, 2 de setembro de 45. Então veja, 6 de junho, dia D, a guerra tinha sido ganha. Mas apenas em setembro é que a guerra acabou. É que as forças inimigas renderam as armas. É isso, diz Oscar Cullmann, que está acontecendo conosco na história. Ele diz, o dia D, o dia da derrota, o dia em que foi declarado a vitória do reino, foi o dia que Jesus subiu naquela cruz e ele deu a vida dele naquele lugar e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Esse é o dia D. Mas a partir daí, nós estamos aguardando o dia V, que é o dia da vinda dele, o retorno dele. O retorno dele é que põe fim à guerra. Então, apesar de nós estarmos lutando do lado do vencedor, nós ainda estamos lutando. Nós ainda estamos em guerra. Por quê? Porque o inimigo que foi derrotado não entregou as armas. Ele não se rendeu. Ele foi derrotado, mas ele não entregou as armas. Paulo diz para a gente, em 1 Coríntios capítulo 15, que o último inimigo a ser destruído será a morte. Então os inimigos foram derrotados, mas ainda não foram destruídos. Eles estão sendo colocados, todos eles, debaixo dos pés de Jesus. E aí nós precisamos entender que para a gente viver essa etapa aqui, para a gente andar naquilo que Cristo conquistou por nós aqui, nós precisamos estar equipados, andando com aquilo que Deus nos equipou para a vitória.
E aí eu gostaria de destacar 3 coisas nesse texto que o apóstolo Paulo nos apresenta. A primeira delas é que nós precisamos andar pela força do Senhor. Veja, nós recebemos nós estamos não apenas do lado do vencedor, mas nós recebemos, vamos colocar assim, entre aspas, um equipamento para que a gente ande nessa vitória. E a primeira realidade que nós recebemos, diz o apóstolo Paulo aqui, tem a ver com a força do Senhor. Quanto ao mais, verso 10 ele diz, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esses detalhes nas Escrituras são muito importantes. Veja, ele não diz, quanto ao mais sejam fortalecidos. Ele não diz, quanto ao mais sejam fortes. Ele diz, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor. Andem na força do seu poder. Não na sua força, mas na força do seu poder. Quanto ao mais. Quando Paulo diz isso, ele está se referindo a uma postura final que nós precisamos assumir diante daquilo que foi apresentado para nós na carta até esse momento. Por isso eu disse que era bom a gente ler a carta toda, ok? Mas Paulo vem falando a respeito da realidade do Evangelho, daquilo que Deus planejou, de como ele trouxe isso para a história, como ele está gerando e formando isso na vida da igreja, do seu povo, numa nova humanidade. E aí ele chega nesse ponto e diz, diante de tudo isso que eu já falei, agora você precisa dar uma resposta. Quanto ao mais, você precisa assumir uma postura. Que postura é essa? Ser fortalecido no Senhor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor. A palavra fortalecido aqui, no original, ela vem da palavra dunamis. É a mesma palavra que aparece lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então essa palavra, essa força, esse fortalecido que ele está falando aqui, tem a ver com um poder sobrenatural que está em nós. Um poder sobrenatural que está operando em nós, se nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Não é algo que está fora de nós e que nós temos que buscar. É algo que está em nós e que nós temos que permitir emergir, ok? De nós, fluir de nós. Ele está relacionado à pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque Atos 1:8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então veja, o poder de Deus não é uma coisa. O poder de Deus não é uma energia. O poder de Deus é uma pessoa. É a pessoa do Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Ok? Isso é o poder de Deus. Não tem como você desatrelar o poder da pessoa de Deus. É uma realidade só. Ele está relacionado, então, à pessoa do Espírito Santo. A força ativa de Deus está depositada em nós, pela presença do Espírito Santo de Deus, que está vivendo em nós. E ele completa isso dizendo, na força do seu poder. Força do seu poder aqui se refere à força e ao poder latente da própria vida de Deus, que opera sobre nós. Então perceba, são 2 coisas diferentes. Uma é dunamis, o poder inerente de Deus que está em nós. A outra é a força do seu poder, a força do poder de Deus que opera sobre nós. É interessante isso, porque a relação com o Espírito Santo, ela se dá assim. Ele está em nós para o nosso bem, mas ele está sobre nós para o bem do mundo, para o bem dos outros. Então, Paulo está unindo essas 2 coisas, que a gente vê presente na vida de Jesus, que a gente vê presente na vida dos primeiros seguidores de Jesus. A forma verbal que aparece aqui para a gente, dessa ordem de Paulo, não é ativa, é passiva. Ok? A forma verbal é passiva, o que significa que isso é algo que é liberado da nossa vida, não mediante um esforço da nossa parte, mas mediante uma rendição da nossa parte. Então, à medida que eu me rendo ao Espírito, à medida que eu me rendo à palavra,
À medida que, ao invés de eu ler a palavra, de eu ouvir a voz dele falando comigo, o direcionamento dele, e eu resistir a isso, por causa do meu ceticismo, da minha dúvida, da minha falta de lógica naquilo que está sendo dito, eu começo a dizer para ele: ok, Senhor, eu não estou entendendo muito bem como é esse negócio, mas se é assim, vamos lá. Ok? Quem estava aqui desde o comecinho, o vídeo de abertura, você anda por fé ou você anda por medo, são as mesmas coisas, são dois lados de uma mesma moeda. Você não sabe. Então nós temos medo de fazer algumas coisas porque nós achamos que vai acontecer algo, mas nós não sabemos de fato se vai acontecer. Mas nós podemos andar por fé. E aí, a questão é, o que eu escolho? Bom, a lógica das Escrituras é que a gente deveria escolher a fé. Por quê? Porque a fé está baseada na fidelidade dele. Entende? A fé não é uma energia. Isso tem que ser para outro dia e outra hora, né? Não vai dar tempo de eu explicar muito isso. Mas a fé não é uma energia, ok? A fé é uma postura que você tem, que vem a partir do seu conhecimento e da sua convicção de quem ele é, da fidelidade dele. Então, a gente tem fé, ou a gente anda em fé, à medida que nós conhecemos mais e mais a ele. E à medida que nós confiamos mais e mais em quem ele é, em quem ele se revela e se mostra para a gente. Percebe? É interessante porque Paulo, vou voltar em Efésios um pouquinho. Paulo em Efésios capítulo 1, verso 19 e 20, ele usa essas duas palavras que ele usou aí no versículo 10. Ele diz assim, ele está orando pela igreja e ele diz: eu quero que vocês conheçam qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Essa palavra é dunamis, é a primeira. A grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a segunda palavra. Veja, ele usa as duas palavras aqui e ele usa lá. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Paulo está dizendo, na oração aqui, o poder do qual eu estou falando para vocês é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, levantou Jesus dos mortos. Eu quero que vocês entendam que esse poder está em vocês. Ele está em vocês, ele opera sobre vocês. Veja, ele está orando para a igreja entender isso. Isso significa que não é algo simples da gente entender, mas é uma realidade. E aí quando ele chega no capítulo 6, ele fala de uma resposta prática, de uma ação prática a essa oração que ele fez no capítulo 1, versículo 19, verso 20. Então, o primeiro recurso que nós temos é a força do próprio Deus em nós. George Whitefield foi um avalista do século XVIII, foi contemporâneo de John Wesley. Ele costumava dizer, tem duas frases dele que eu nunca esqueço, ele costumava dizer: enquanto Deus tem um propósito, um plano para a minha vida, eu sou imortal. Enquanto Deus tem um propósito, um plano dele, para executar através da minha vida, eu sou imortal. Nada pode me matar. A segunda colocação que ele fazia era: eu e Deus somos a maioria. Veja, é isso, Paulo está dizendo, você está com um poder do próprio Deus em você, o que é maior do que o poder de Deus em você. O que é maior? Nada. Mas precisa uma postura da parte da gente, que é essa postura de rendição. Segundo recurso, segundo aspecto que Paulo apresenta daquilo que Deus nos oferece, que Ele nos equipa, são os recursos que são dele, os recursos do Senhor. Veja, é interessante a gente pensar nisso, porque Paulo começa dizendo que nós temos a presença do próprio Deus em nós. Agora, o que acontece quando a gente tem a presença do próprio Deus em nós? Acontece que tudo aquilo que é de Deus é nosso. Ok? Porque nós temos a presença do próprio Deus em nós, tudo aquilo que é de Deus é nosso. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente não consegue compreender muito bem, por exemplo, com relação aos dons espirituais. Porque a tendência da gente é nós vermos os dons espirituais como coisas que nós recebemos,
Mas os dons espirituais são espirituais porque eles são do Espírito. Você os tem porque o Espírito está em você. Ok? Não é um negócio que ele te dá a parte dele. De novo, é a mesma coisa do poder. Como isso funciona aqui? Veja, Paulo diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele fala isso no verso 11. Verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Veja como ele insiste com essa história da gente tomar toda a armadura de Deus. Agora eu te pergunto, como nós podemos fazer isso? É Deus. É dele. Como é que você pode vestir a armadura que é de Deus? Veja, isso só tem lógica se você entender o primeiro ponto. O primeiro recurso que ele te dá é a própria presença dele. E depois, com a presença dele, você tem os recursos que são dele. Que aqui no texto, Paulo usa essa figura de linguagem, comparando isso a uma armadura. Toda a armadura de Deus. Um ponto importante para a gente entender. De quem é a armadura? É de Deus. Não é tome a sua armadura. Não é tome a armadura do irmão. É tome toda a armadura de Deus. A armadura é de Deus. Vou dar um outro exemplo aqui. Veja, quando você está nas Forças Armadas, você serve nas Forças Armadas, você recebe um equipamento, que ele passa a ser usado por você. Mas ele não é seu. Ele é do Exército Brasileiro. Ou ele é da Marinha Brasileira, ou ele é da Aeronáutica Brasileira. Ele é das Forças Armadas. Percebe? Mas está com você. Mas ele não é seu. Ele é das Forças Armadas. É isso aqui. Ok? Você tem a armadura de Deus, você se reveste da armadura de Deus, mas ela não é sua. Ela é de Deus. Segunda questão que a gente precisa perguntar para o texto. Paulo está usando uma figura de linguagem. Então, o que é essa armadura? Veja, com todo o respeito, ok? Por favor, você que está em casa também, não se sintam ofendidos com a ilustração que eu vou dar, certo? A minha intenção não é ofender, a minha intenção é apenas esclarecer um ponto importante. Algumas pessoas, às vezes, olham coisas assim e elas espiritualizam. Okay? O que é isso? Eu já tive encontros onde esse texto foi pregado ou foi ensinado em algum momento, e aí depois o líder que estava ali à frente, falando a respeito daquilo, diz assim: agora vamos nos vestir da armadura de Deus. Então, espiritualmente, aí marchando, pegue o capacete da salvação, ponha na sua cabeça, pegue a couraça, ponha em você, espiritual. Não é isso. Não é isso. Isso é alegoria. Não é assim que você veste a armadura de Deus. Não é imaginando. A armadura de Deus que Paulo está falando aqui é uma figura de linguagem que ele está usando, para ele explicar alguma coisa, referente a quem Deus é e a obra que ele realizou na sua vida. Então, se você ler as peças da armadura, você vai entender que a armadura de Deus, da qual ele está falando para você e eu nos revestirmos, nada mais é do que nós abraçarmos realmente por completo a obra do Evangelho na nossa vida. Aquilo que Jesus fez na nossa vida. Veja só, versos 14 a 17, o apóstolo Paulo diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a justiça de Deus? Jesus é a justiça de Deus. Tem os pés calçados pela preparação do evangelho da paz. Quem é a paz de Deus? Quem é o príncipe da paz? Quem é aquele que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, segurando sempre o escudo da fé? Quem é o autor e consumador da nossa fé? Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação. Quem é o capacete quem é a nossa salvação? É Jesus, Ele é a nossa salvação, ok? E usem sempre a espada do Espírito. E aqui ele deixa claro que é a palavra de Deus, certo? Usem sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
ele não é a palavra de Deus, é a Bíblia, mas não é só a Bíblia, ok? Não é só o livro. É a ação do livro, a aplicação do livro na nossa vida. Quem é a palavra? É Jesus. Minha Bíblia é Jesus impresso. Ok? Ele é a palavra. No princípio estava com Deus. No princípio era a palavra estava com Deus. Então você percebe, pela descrição que ele faz da armadura, você vai ver, das peças da armadura, você vai ver que ele está falando nada mais, nada menos do que a obra que Jesus Cristo realizou por você, na sua vida. Então, como você permanece firme contra as ciladas do diabo? Como você vence? Deixa eu voltar aqui, voltar um para trás. Como você fica firme contra as ciladas do diabo? Como você resiste no dia mal? Como você vence tudo? Através da sua completa convicção, entrega e fé em quem Jesus Cristo é e naquilo que Ele realizou por você. É assim. É assim, não é nada mágico. Entende? Não é mágico. É real. Não é alguma coisa... Cara, eu entendi aquilo que Jesus fez por mim, eu vou confiar nisso, eu vou depender nisso. Em outras palavras, nós não vencemos a batalha através de complementos que nós fazemos ao que Cristo fez. Nós vencemos a batalha através da nossa total dependência naquilo que Ele fez. Entende? Você veste a armadura quando você tem uma total confiança, uma total dependência naquilo que Ele fez por você. Não é o que Ele fez mais alguma coisa que eu preciso fazer. Isso é religião. A armadura é para ser usada completamente. Vistam toda a armadura de Deus. Ou seja, dependa na sua vida de tudo, em toda a sua vida, de tudo o que Jesus fez por você. Não é essa área eu dependo daquilo que Jesus fez por mim, mas nessa área é o meu esforço. Nessa área eu dependo do que Jesus fez por mim, mas nessa área é a minha experiência. Não. Todas as áreas da minha vida, elas estão em dependência daquilo que Jesus fez por mim. É isso que nos capacita para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, para resistirmos no dia mal, para vencermos tudo e para permanecermos inabaláveis. E por último, nós andamos com equipados, para essa vitória em Cristo, pelo discernimento espiritual, que nós recebemos do Espírito Santo. Paulo, voltando para o verso 12, eu pulei propositalmente, ele faz um sanduíche aqui, Ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Perceba, no verso 11 ele fala sobre você vestir toda a armadura de Deus. No verso 13 ele fala sobre você vestir toda a armadura de Deus. E no verso 12, que está entre o 11 e o 13, ele fala sobre a gente ter discernimento espiritual. Por quê? Porque não adianta você usar o equipamento se você não sabe quem é o inimigo. Não adianta você usar o equipamento se você não sabe quem é o inimigo. Sabe, meu irmão e minha irmã, e você que ouve em casa, muitas vezes, lamentavelmente, eu tenho que dizer mais vezes do que eu gostaria de admitir, nós, cristãos, lutamos contra o inimigo errado. Nós ficamos lutando uns contra os outros. Porque a pessoa não pensa como a minha igreja pensa, eu luto contra ele. Porque o fulano não faz do jeito que a gente faz, ele é herege. E aí a gente fica lutando uns contra os outros. Eu tenho visto isso ao longo dos meus 40 anos de ministério. 40 anos andando com Jesus, eu tenho visto isso muitas vezes acontecer. Infelizmente, hoje em dia, eu tenho visto isso acontecendo.
Veja, erros acontecem, falhas acontecem no meio do povo de Deus, entre o povo de Deus, mas nós precisamos nos lembrar que nós somos o povo de Deus. Nós não estamos aqui para esmagar o outro que falhou e errou. Nós estamos aqui para curar, restaurar, perdoar, carregar as cargas uns dos outros, animar uns aos outros. Corrigir sim quando errar, ok? Eu não estou dizendo que não é para corrigir quando erra. Tem que corrigir, mas tem que corrigir em amor. Tem que andar usando a verdade em amor. Mas muitas vezes não é isso que a gente faz. Eu escrevi um livreto chamado Sansão. Quem aqui já leu? Alguns já leram. Sansão. E lá, sabe, a história de Sansão tem uma cena que me chama muita atenção. Sansão, ele é levantado por Deus para libertar o povo de Israel do poder dos filisteus. Eles estão vivendo ali sem se importar que os filisteus estão dominando sobre ele. Então, Deus começa a arrumar uma série de confusão com os filisteus através de Sansão. E aí tem um momento que Sansão se esconde dos filisteus num vale, e os filisteus vêm até a tribo de Judá dizendo assim, com exército contra eles falam: ei, por que vocês estão aqui armados, né? Nós estamos pagando os impostos certinho. E eles dizem: não estamos aqui por causa de vocês, estamos aqui por causa de Sansão, ele está multiplicando nossos mortos e nós queremos matá-lo. E o povo de Judá diz assim: espera aí que nós vamos conversar com ele. E o povo vai lá, né? Eles mandam lá 2.000 homens de Judá, pouquinho, né, para conversar com Sansão. E quando eles chegam, ele falou: Sansão, meu filho, você tem que parar, tem muita testosterona aí, criança. Você não sabe que nós estamos sob o julgamento dos homens aí, eles estão dominando sobre nós, você fica arrumando encrenca, agora os caras estão aí com o exército pegando a gente, só não vão acabar com a gente lá se a gente entregar você. Aí Sansão vira para eles e fala assim: vocês prometem não me matar? Ele: Sansão, você está estranhando? A gente brincava junto, nós te amamos, cara. Nós só vamos te amarrar e entregar para os filisteus. Só isso. Jamais vamos matar você. E aí Sansão vira para eles e fala: tudo bem. E aí é a cena que ele pega uma queixada de jumento e ele mata 1.000 soldados filisteus. Qual o ponto? O ponto era que era muito mais fácil matar os 2.000 de Judá. Não eram treinados, não tinham armas. Mas Sansão entendia: esse é meu povo. Eles estão contra mim, mas esse é meu povo. Não são meus inimigos. Meus inimigos são os filisteus. Paulo está nos lembrando aqui de algo muito importante. A partir do momento que Deus exerceu o juízo dele sobre Jesus, na cruz, a humanidade não é mais a nossa inimiga. Sabe, no Antigo Testamento os inimigos eram carne e sangue. Os filisteus, os amorreus. Mas Paulo está nos lembrando que agora, na época que nós estamos vivendo, esses não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos são os principados e potestades. Os nossos inimigos têm a ver com essa realidade espiritual. Talvez esse seja um dos maiores obstáculos para que a gente ande na vitória que Jesus conquistou para nós. Nós gastamos muito do nosso tempo lutando contra o inimigo errado. Veja, por favor, me entenda, não é que o irmão não errou, não é que o irmão não falhou com você. Muito provavelmente errou, muito provavelmente falhou, e você também erra e falha, ok? Muito provavelmente em algum momento eu vou errar e vou falhar com você, se é que já não errei, já não falhei. Mas o ponto é, o que a gente faz com isso? Quando isso acontece, na maioria das vezes, nós tornamos a pessoa nosso inimigo. Por quê? Porque o verdadeiro inimigo está nos confundindo. Ele está agindo. Talvez esse seja, se não o maior, sem dúvida alguma, um dos maiores obstáculos para a gente andar naquilo que Cristo conquistou por nós. Nós começamos a fluir na realidade da vitória de Cristo, quando o discernimento do Espírito Santo que vive em nós começa a fluir de nós. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que um dos dons do Espírito é o discernimento espiritual, o discernimento de espíritos. Nós nunca vivemos num momento, quer dizer, nunca, não sei, porque eu vivo nesse momento, talvez tenhamos vivido, mas veja, nós estamos vivendo num momento onde isso é muito necessário.
discernimento espiritual. Nós precisamos compreender o espírito da presente era. E nós precisamos discernir quem são os nossos verdadeiros inimigos. Ao longo da carta aos Efésios, nós somos instruídos a entender que nós estamos inseridos em uma realidade que transcende aquilo que os nossos sentidos físicos são capazes de perceber. A vida é mais do que aquilo que você enxerga. Há realidades aqui dentro dessa sala que você não está enxergando, que você não está vendo, mas elas estão aqui e elas estão acontecendo. Há coisas, há influências, há ingerências no seu ambiente de trabalho, na escola onde seus filhos moram, no seu ambiente familiar, que estão em plena operação e você muitas vezes não percebe. A luta nunca foi meramente contra um sistema ou contra pessoas, mas contra esses seres malignos, sob o comando do diabo, como diz Paulo aqui, com as suas celadas. Eles orquestram as suas ações, eles manipulam e eles usam a vida daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas eles também continuam tendo influência sobre aqueles que já nasceram de novo, mas que continuam caminhando numa vida imatura, espiritualmente falando. Hoje eu conversava com uma pessoa, antes de vir para cá, e ele me falava de uma situação que ele está vivendo na igreja dele, muito complicada. Enquanto eu ouvia, o Senhor começou a trazer um texto bíblico à minha mente, que eu compartilhei com ele. E esse texto, ele está lá em 1 Pedro capítulo 2, onde Pedro diz assim: se você estiver sendo perseguido, se você estiver sendo caluniado, se você estiver sofrendo injustamente, por causa da sua consciência em Deus, porque você está agindo de conformidade com uma postura das Escrituras, fique satisfeito, fique feliz, porque isso traz glória a Deus. E aí ele vai citar aquilo que Jesus sofreu por nós. Por que eu uso esse exemplo? Porque na verdade não é fácil. Não é fácil para nós. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos caluniados, quando mentem sobre nós, quando falam coisas que são inverdades sobre nós, a nossa primeira reação, e a reação mais natural do nosso eu, é a gente querer discutir, é a gente querer provar que nós estamos certos. E essa situação dessa pessoa, o levava a uma postura assim. Ele só tem duas alternativas. Ou ele olha a pessoa com a qual ele está tendo uma dificuldade séria, e olha essa pessoa como um cristão, um irmão imaturo na fé, que agiu de uma maneira errada com ele, mas ele toma a decisão no coração dele, de que não vai ser meu inimigo, eu vou liberar perdão sobre essa pessoa, e eu vou abençoá-lo e deixá-lo ir, eu não vou ficar com ele preso e amarrado em mim. Ou ele vai ter que tomar uma outra decisão, que é essa de ficar discutindo o tempo todo, para ele poder provar quem é que está certo, quem é que tem a razão aqui. Discernimento espiritual é de fundamental importância. Queria chamar o pessoal da música para cá. Antes da sua próxima discussão essa semana com seu esposo e com a sua esposa, ok? Ore dizendo: Senhor, o que está por detrás disso aqui? Por favor, me entenda, eu não estou dizendo que seu esposo ou sua esposa é do diabo, ok? Eu estou dizendo que existem
circunstâncias, elementos, forças, influências que se aproveitam de circunstâncias. É disso que eu estou falando. Uma palavra mal colocada, que poderia entrar por um ouvido e sair por outra, e esse ser segura ela dentro do seu coração. Entende? Antes no seu trabalho, de você olhar para o seu cliente, chefe, colega de trabalho, seja o que for, como alguém do diabo. Ok? Pense, quais são as influências que estão por detrás disso aqui? Senhor, me dê discernimento. Qual a postura que o inimigo quer que eu tome, para que eu tome uma postura contrária àquela que ele quer? Fique em pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor providenciou para nós tudo o que precisamos para andar na vitória que Cristo Jesus conquistou por nós. Mas agora, como diz o apóstolo Paulo, depois de termos feito tudo, requer uma atitude da nossa parte, requer um posicionamento da nossa parte. E nós queremos responder ao Senhor. Queremos pedir que aquilo que a Tua palavra nos falou, nos trouxe aqui nesse momento, não seja apenas ideias que permeiem a nossa mente, mas que sejam valores, realidades do Teu reino, que sejam impressas no nosso espírito, no nosso ser. Que a gente se lembre que nós estamos com o Senhor, e se estamos com o Senhor, somos a maioria. Que a gente se lembre que por estarmos com o Senhor, nós temos toda a obra que Jesus fez, efetivamente aplicada na nossa vida. Nós não precisamos acrescentar absolutamente nada a isso. Nós podemos viver dependendo de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Todo o perdão dele, toda a misericórdia, bondade, graça, mansidão, domínio próprio, todas as realidades que Ele conquistou, carregamos em nós, porque o Teu Espírito vive em nós. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor libere um aumento do discernimento espiritual na nossa vida, para que a gente perceba os ambientes, para que a gente perceba as estratégias desses seres espirituais, para que nosso coração não se alinhe a eles, mas para que o nosso coração continue alinhados àquilo que Cristo conquistou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.